Olá, tudo bem? O FIB Cidadania traz em nossos estúdios o cientista político Dr. Otávio Barduzzi, que vai discutir um pouco as relações institucionais que envolvem Brasília, o estado de São Paulo e, por que não, Bauru. Mas isso você confere comigo no próximo bloco. Estamos de volta com o FIB Cidadania, ao meu lado o cientista político Dr. Otávio Barduzzi, que vem até a TV FIB nos abrilhantar com seu conhecimento e discutir sobre os problemas que afligem a União, o Estado e o município. Professor, obrigado por aceitar nosso convite. Já informo que é o primeiro de muitos, até porque o nosso assunto não acaba hoje. Com certeza, né? Eu que agradeço, em primeiro lugar, pela oportunidade, Alexandre. É sempre um prazer te rever, né? É um prazer estar aqui na TV FIB e tomara que alguns assuntos possamos estudar com mais profundidade. Com certeza. Bom, quando nós estamos discutindo a questão de pauta, eu gosto de deixar bem aberto ao entrevistado e à equipe. A nossa assistente de produção aqui, a Camila, falou, olha, o que a gente podia colocar? Eu falei, vamos discutir o problema, isso não só a Camila, mas é um assunto que muitos pedem, mandam e-mail, encontram na rua, mandam mensagem no WhatsApp, no Facebook, inclusive eu quero mandar um abraço a todos. Por que não discute o problema das instituições? Até porque nós estamos numa realidade onde escândalos surgem a cada dia, ou os escândalos continuam de hora em hora. Então, como viver numa sociedade desta forma? Bom, de fato, cada vez mais você vê a indignação do brasileiro e essa indignação, eu vejo até com bons olhos, não a causa dessa indignação, mas a própria indignação, pois ela é o caminho do pensamento. Os antigos filósofos eles ficavam indignados com a situação, né, que se propunham e como que a gente tem que viver? Nós temos que aprender a participar, a fiscalizar. Mas, professor, a massa está indignada ou a massa já está anestesiada? Em alguns pontos ela está anestesiada, em alguns pontos ela está indignada, mas é isso que você falou de anestesia, a gente pode dizer que é uma anomia, né, ou vamos dizer, uma alienação devido a que o brasileiro não tem uma qualidade democrática de educação. São raros os brasileiros que conseguem ter um acesso a uma educação crítica ou alguma consciência de classe crítica. Ele não teve acesso a isso. Né? Bom, e aí, nós chegamos em pleno século XXI, um país onde já esteve o slogan, né, Pátria Educadora, País de Todos, slogans bonitos e que na prática a gente não vê. E aí a gente liga a televisão, liga o rádio, abre o jornal, conecta o computador, o telefone, está lá, escândalo, mensalão, petrolão, milhões no apartamento em Brasília, Aécio, Gedel, como? Ou existe algum momento em que isso acabará? Bom, sim. Em primeiro lugar, nós temos que aprender o que é viver numa democracia. Nós não sabemos viver numa democracia. A democracia ela não é fácil, Alexandre. Tá? A democracia ela exige participação, ela exige fiscalização, ela exige participação direta do povo. E o brasileiro ele não tem o hábito de fazer isso. A gente pode ver aqui por Bauru. Quem que a gente vê que acompanha, que vai num conselho de educação, que vai num conselho de saúde, que vai na Câmara dos Vereadores? Eu posso dizer assim, pensar, seu pai faz isso. Bastante. Né? Bastante. Pedro Valentim, um abraço, Pedro Valentim, faz isso. Né? Algumas pessoas em alguns pontos chaves, por exemplo, direito dos animais, né? Algumas pessoas na educação, mas dá para contar nos dedos. Até porque nós temos reuniões e acontecimentos que
são realizados durante o expediente. Sim, e isso não deveria acontecer. Sessão da Câmara Municipal às 14 horas não é para o trabalhador. Sim, de fato. Reuniões de conselhos durante o expediente de trabalho também não adianta. Deveria, primeiramente, aí haver uma lei. Isso eu vejo, por exemplo, na cidade de Barra Bonita, onde eu também dou aula, né? A sessão das câmaras é a partir das 19 horas. Né? São abertas. Então, deveria haver uma lei aí que possibilitasse a participação democrática do povo. Nós até temos instrumentos para participação popular, mas mesmo assim, por exemplo, a comunicação possibilitou muita participação popular, mas mesmo assim você não vê uma efetividade. Então, por exemplo, você vai pegar qualquer direito aí. Se eu vamos pensar um direito bem polêmico, né? Direitos LGBT, né? O pessoal, isso eu ouvi de um dos organizadores da parada. O pessoal prefere ir lá 1000 vezes mais para o show do que para exigir um direito. Né? O pessoal que vai muitas vezes protestar por educação, vai lá para estar mais junto do que conscientemente do que está acontecendo. Um exemplo, essa questão do LGBT, na qual eu estive e quero parabenizar, eles têm aquele troféu Faça Diferença. Sim. Se nós compararmos as pessoas que estavam na Câmara Municipal apoiando os homenageados, é muito menor que esses que foram para o show. Sim, com certeza. Né? Então, a gente precisa aprender que democracia não é uma coisa fácil e exige vigilância do povo. Se o poder é para o povo, pelo povo, exige vigilância do povo. E o povo não vigia. Se você não vigia, os ladrões vão roubar. Se você não acompanha. Outro fator é que nós estamos acostumados, pela história do Brasil, a deixar tudo na mão da figura do executivo. Nosso legislativo e o judiciário, que são novos poderes que mandam igualmente no sistema democrático, o povo ele não está acostumado, ele exige-se muito da figura de um presidente e não acompanha o seu real representante, que é o deputado estadual ou vereador. Não cobra. Não cobra. Ele quer cobrar do executivo, que no novo sistema constitucional, ele nem tem muito poder de representação popular. Ele seria uma figura administrativa, um administrador. Né? Quem tem o poder de representar a vontade do povo na atual Constituição, é o Legislativo. Nós estamos falando de questão de executivo. E não tem como... Eu gosto muito de utilizar o exemplo da postura do Temer. Sim. Ele não se comporta como um chefe de executivo. Não. Ele se comporta como um primeiro-ministro. Ele se comporta ainda do que fez toda a sua carreira política, né? Ele se comporta ainda dentro do Legislativo. Ele faz conchavos com o Legislativo, ele agrada o Legislativo, ele é um articulador do Legislativo. Né? Se precisar, ele solta a verba do Executivo para os projetos dos deputados, contrariando as necessidades populares. É um primeiro-ministro, ou é um pseudo-primeiro-ministro? Seria, não sei se eu usaria esse termo, eu acho que ele seria um chefe da Câmara, assim, porque o primeiro-ministro é uma figura do Executivo. Sim, mas é porque ele tem tanta aproximação com os interesses do Legislativo que é difícil você entender que existe a instituição executiva. Sim, e é o que você falou, um problema grave, né? O Legislativo deveria representar o povo. Quem é a maioria do Legislativo hoje? Né? Não é a cara do povo. Não que não tenha que ter representantes do empresariado, não que não tenha que ter representantes dos ruralistas, dos banqueiros, mas esses são a maioria. E que tem dinheiro para poder manter uma campanha. E tem dinheiro para manter uma campanha, exatamente. Você vê, por exemplo, aí um Eduardo Cunha, que está preso por corrupção. Ele é financiado por grandes empresariados, por exemplo, da saúde privada. Então, nesse sentido, uma pessoa deste vulto político, como que vai defender, por exemplo, os interesses da saúde pública? Ele está atendendo aos outros interesses. E é isso que acontece normalmente com o nosso legislativo. E a gente vai na saúde pública, o SUS é o melhor sistema, é o sistema de saúde. Ele só não presta um bom serviço, mas o modelo... Sim, o modelo é assim como a nossa Constituição. Nossa Constituição no papel é perfeita, assim como o ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual a defesa do consumidor? Qual a defesa do consumidor? No papel, se for aplicado, seríamos o melhor país do mundo. O problema é que os instrumentos de efetividade, eles não são. Eu trabalhei muito e ainda trabalho, né, com adolescentes infratores.
Então, você, por exemplo, no ECA, é um direito do adolescente ser tirado da droga, ter tratamento no SUS para isso. Não tem leito. Como você vai tirar um jovem desse da droga? Em Bauru, você tem aí centenas, se não milhares, né? Estão longe das estatísticas oficiais. Você vai conseguir aí no máximo 2 leitos para tratamento psiquiátrico. Nós estamos num verdadeiro The Walking Dead. Sim, sim. São zumbis. Exatamente. Que a população já convive e não se indigna. E não se indigna. É esse o problema. Não se indigna. Então, você não tem a efetividade. Você tem lá o direito, você tem lá a lei e você não tem instrumental. Por quê? Porque esse dinheiro que deveria estar abrindo leitos psiquiátricos, internações, vai parar na mão da corrupção. Professor, falar em corrupção, falamos do Temer, do Cunha, Aécio. O Aécio, o Supremo afasta, o Senado fala, volte para cá, venha para o leito, para os braços nossos, porque você não pode ser afastado. E ele ameaçou, ele falou que derrubaria a República caso... ele deve saber de muita coisa ali que fez com que ele fosse salvo. A questão do Supremo é a seguinte, o Supremo ele foi condenado ali ele foi acusado de crime comum, corrupção, não de crime político. Tinha ali crimes comuns. O Supremo deveria ter julgado e ter prendido ele, não apenas afastado com todos os salários, todos os benefícios, e devolvido ao Senado o poder de manter-se afastado. O Supremo deveria ter feito isso. Ele não fez. Obviamente que esta falta de representação que vige interesses aí de oligarquias que já estão no poder há muito tempo, quem que é o Aécio Neves? É neto de quem? De uma oligarquia que já está no poder desde antes da nova democracia. E que volta agora ao poder atendendo aos interesses dessa oligarquia. Que nunca trabalhou a não ser como político. Que nunca trabalhou a não ser como político, que tem indícios daquela eterna coisa que acontece no Brasil de administrar o público com interesse privado. Então eu vou abrir uma estrada, se eu sou político, eu abro uma estrada que valoriza as minhas terras, ou uma avenida que valoriza as minhas terras, como já aconteceu em Bauru, mas a gente não vai citar nomes. Eu quero fazer um aeroporto. Vou fazer um aeroporto. Já fizeram aeroporto. Isso. Também valorizou? Vou fazer um aeroporto, no caso do Aécio ali das minhas terras, e também em outros casos aqui na região, que a gente já sabe onde que se valoriza essas terras. Então, se você não administra para o interesse público, você administra para o interesse privado. É complicado, né? Professor, vamos para o intervalo? Sim. Mas na volta, essa história do Aécio, até por ser muito recente, claro, e ainda, como diz na nossa terra, vai render muito pano para a manga, a gente precisa continuar. Voltamos já já com o professor Otávio Barduzzi para discutir o Aécio e mais alguns dos seus parceiros políticos. Quer saber o que eu tô aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Estamos de volta com o FIB Cidadania. Ao meu lado, o professor Otávio Barduzzi, doutor em ciência política. Nós estávamos discutindo a corrupção. Chegamos no senador Aécio Neves. Professor, para começar, a figura do Senado é muito importante. Sem dúvida. O Senado ele tem uma figura histórica, uma condição histórica que remete à Roma Antiga. Berço da democracia. Berço da estrutura legislativa, democrática,
berço das nossas leis, né? O Senado, na nossa Constituição, ele deveria representar os interesses estaduais, locais, né? Ele ficou com esta função. Até porque o formato da cúpula do Niemeyer é panela fechada. Panela fechada, ficou com essa estrutura. Então, a Câmara dos Deputados representa o povo, em sistema proporcional, e o Senado representa os poderes locais. De qualquer modo, a oligarquia local tem grande influência no Senado. Isso é histórico no Brasil desde as capitanias hereditárias. Né? Então, por exemplo, a gente estava falando aqui um exemplo da educação. Né? Por que a educação ela não melhora, né? Embora tenha tido aí planos excelentes? De novo, nós temos uma LDB eficiente. Por quê? Porque fica na mão do Estado, fica na mão do local. Né? E tirar isso do Estado, federalizar ou municipalizar, vai tirar verba, vai tirar controle de verba. E vai fazer falta lá em cima. E vai fazer falta lá em cima. Então, ninguém quer abrir mão, né, disso daí. Você chega hoje no Instituto Federal, né? Aí tem o Instituto Federal de São Paulo, ele tem educação de matemática equivalente à da Dinamarca, né? Você chega no Colégio Dom Pedro, você chega nos colégios militares federais, né? Ou você chega nos colégios estaduais, como o CTI aqui em Bauru, como algumas ETECs, né? Então, tem um modelo de educação pública que funciona, que são eficientes, né? O que não tem é vontade política para universalizar isso daí, porque isso implica em valorização do professor, que é a despesa para o Estado, isso implica em capacitação do professor, isso implica em biblioteca, isso implica em estrutura, isso implica em uma despesa muito grande, que o Estado ele não tem nenhuma vontade de formar cidadãos conscientes, justamente para criar esse tipo de cidadão que eu propus. Porque o cidadão consciente, ele vota, ele não aperta botão. Isso, ele vota e ele cobra. Ele cobra, ele não vai chegar e falar, deixa eu ver quem que eu vou apertar aí. Isso, ele vai analisar a proposta. O brasileiro precisa urgentemente a isso. Ele tem que parar. Primeiro, um dos grandes defeitos que nós temos aqui chama-se coeficiente partidário. A pessoa vota em vamos lá... Votou no Tiririca e levou um monte junto. Leva um monte que a gente não votou. Isso implica o quê? Que a maioria de quem está lá no Congresso não foi votado pelo povo. É votado pelo partido. Ninguém em sã consciência vai votar no Collor. Ninguém em sã consciência vota em Aécio Neves. Votaram para presidente, né? Mas ninguém vota no senador para Collor. Até porque isso daí acaba privilegiando aquelas bancadas que tem um bom puxador de voto. Isso. Então você tem ali um bom puxador de voto. Isso é um grande defeito. Tem que acabar urgente. Né? A proposta do distrital para o Brasil é piorar. Para o Brasil é exatamente botar mais gente dos partidos. Não é a ideal, essa proposta. E qual seria a proposta, assim, não a ideal, mas a menos ruim? Porque falar do Brasil, aquilo que seria ideal, eu acho um pouco difícil. Sim, nós temos que tentar experimentar, não esse distritão, mas outras formas de distrital. Tem várias propostas na ciência política aí, né, de votos distritais diretos, né, que mantêm uma proporcionalidade, assim, por exemplo, entre Amazonas e São Paulo, mas que acaba tendo uma eleição mais direta, uma representação mais direta. O que nós temos é crise de representação. Quem está lá não foi votado, não representa. Né? Então, E também não quer deixar de ter essa oportunidade de continuar. Não, exatamente por isso que se coloca um distritão. Porque agora, com a internet, com esses registros, ninguém vai votar nesse pessoal que aparece em escândalo. Não. E uma coisa que a gente sempre discute com os amigos, com os professores, com os alunos, é como é que uma pessoa que vai ter um salário de 20 mil reais gasta milhões numa campanha. Sim. Não existe café de graça. Exatamente. Não existe. Então, como que é? Por qual objetivo? Como chegar nisso daí? É a satisfação de ajudar o próximo, de um ego, ou a certeza que vai ter um lucro? Se nós formos analisar as ideias de Max Weber,
né, o líder científico, a figura de um líder, é aquele que sacrifica a sua liberdade em prol do bem do povo. Então ele não tem que se preocupar não deveria se preocupar com a sua conta bancária, não deveria se preocupar com o seu descanso, o horário de trabalho, está ali para sacrificar para o bem do próximo. Aqui nós não temos esse tipo de liderança. Nós tínhamos aí, por exemplo, na direita história, nós tínhamos o Ulisses Guimarães, na esquerda nós tínhamos o Darcy Ribeiro, nós tínhamos um Florestan Fernandes. Né? O Sbeg em Bauru, que trabalhava de domingo a domingo. Quem tem um pouco mais de idade do que nós aqui, né, e que viveu em Bauru, sabe muito bem, o professor Pins está afirmando aqui com a gente, sabe que o Sbeg, ele acordava de madrugada, corria, via como é que estava, ia para o gabinete e voltava. Então, eu acho que isso que falta no poder público. Sim, falta gente que efetivamente se preocupa, independente se é direita ou esquerda. Nós temos hoje figuras carismáticas. Sim. Mas existe no Brasil direita ou esquerda? Porque uma coisa, fala-se muito, nós temos direita e esquerda. Existe. Porque com esse montoeiro de partidos políticos... Há outro problema que com esse montoeiro de ideologias que mudam. Eu nunca vi tanta gente mudar de partido. Sim. Ele muda de partido porque surgiu novo, ele muda de partido porque o partido dele não é bom, ele muda de partido porque o partido dele não vai dar legenda, porque ele não tem a cadeira, porque ele não faz parte da comissão, porque. Então, existe ideologia direita e esquerda? Sim, hoje saiu um artigo interessante na Folha de São Paulo, um cientista político da Federal do Rio, que trata exatamente sobre isso. E, com muita propriedade ele analisa. Um outro problema é este excesso de partidos. Antes de chegar na questão direita ou esquerda, você fica sem uma representação. Então, por exemplo, você tinha ali, no final do governo Lula, 14 partidos. Você sai, agora na época do Temer, está com 35, com representação e abrindo novos. É muita ideologia, né? Então, isso daí não se encaixa. Né? Isso daí está muito além, 35, do necessário. Então, isso acaba, como você falou, acaba não tendo ideologias. Norberto Bobbio, no seu livro Direita e Esquerda, ele propõe que o máximo que um país poderia ter, o ideal, é 7 partidos. O multipartidarismo é uma estrutura boa. Né? Modelo francês? Pode não ser. São 7, mas é uma quantidade. Sim. Trabalhadores de esquerda, centro-direita. Ali você tem algo mais coerente. Né? Então, aqui não, ele está muito além da coerência. Agora vai abrir mais, porque se abriu o tal fundo partidário, né, que a proposta de ter dinheiro público para a campanha, a princípio, é boa, mas abriu muita brecha para a corrupção, porque abriu para a pessoa física doar. Então você vai ver, fulano deu 3 bilhões. De onde saiu isso? Eu quero ver a dona Maria, o dia que o CPF dela for bloqueado, porque já aconteceu. Sim. Era para doar 100, tá lá 1 milhão. Então eu quero ver o dia que começar esses problemas. Isso. Então, deu muito aso para a corrupção. A princípio, tinha mesmo ser um dinheiro público suficiente para uma campanha igualitária entre as coligações, né, podem apresentar suas propostas igualmente. Mas é o que nós estamos falando, estamos com um absurdo de partidos aí, isto fica inviável. Supostamente, o que é um partido? É para representar interesses. Se tem muitos interesses, fica ingovernável. Né? Então, alguém vai perder e o outro vai ganhar muito. Vai ganhar. Professor, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Sim. Mas eu não podia deixar de perguntar sobre Bauru. Sim. Qual é a sua visão? Nós temos o prefeito Clodoaldo Gazeta e nós temos uma Câmara Municipal que foi parcialmente reformulada. Sim. Bom, no contexto de Bauru, eu acho que ainda é muito cedo. O prefeito aí, ele tem algumas coisas para se dar o parabéns, como tudo. Também está demorando em outras coisas, como tudo, mas eu acho que ainda é muito cedo para uma avaliação coerente. E o problema da Câmara, ao meu ver, o que mais parece
é que ela não tem oposição interna dentro dela mesma. Ela está muito de acordo. A oposição, desde que feita numa perspectiva democrática, com todo o respeito, sem grandes brigas, sem grandes acusações, ela é fundamental para a democracia. E o que a nossa Câmara parece não ter é oposição. Um contraponto de ideias. Isso, um contraponto de ideias. Então, nós perdemos aí liderança que talvez não agradasse todo mundo, né? Mas que foi votado, mas saiu de partido, não conseguiu, e que deixou de ser uma voz importante ali para certas questões. Então, hoje nós não temos oposição no nosso atual legislativo. E isso é grave para a democracia. De vez em quando, pregar uma ideologia um pouco diferente faz o outro lado refletir. Sim. Não quer sem dizer dúvida. que essa pessoa esteja certa, É. mas possibilita o debate. Isso. E isto se reflete também nos outros poderes legislativos atuais, né? Tanto em nível estadual quanto em nível federal. Nós não temos graves oposições. Então, você perguntou de direita ou esquerda. Temos nanicos, de direita e de esquerda, e parece que o pessoal não quer ter o debate, não quer se ouvir. Parece que ficou um radicalismo que tem me preocupado. Rapidinho. Bolsonaro, direita, esquerda ou está se valendo da oportunidade? Oportunista. Na minha opinião, porque ora ele se apresenta como conservador, chegou nos Estados Unidos se apresentando como direita, e eu não acho que seja uma boa opção democrática. Ele talvez desse um excelente ministro de Segurança Pública, mas não... Dória, queimou a largada. Sim, não está fazendo um bom governo para a população, né? Também vê. Eu, hoje, na minha posição, acho que a gente tem que pensar em gente diferente, talvez ali entre Marina e Ciro, né, que talvez mude alguma coisa. E para terminar, Temer cai ou vai ficar nessa situação? Creio que com esse Congresso vai ficar. Hoje está sendo julgado, esperamos que não fique, né? Mas se depender desses atuais poderes aí que a gente está vendo, vai ficar. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu que agradeço, muito obrigado a oportunidade. Pode ter certeza que você vai voltar aqui, porque nós temos muito assunto. Nós não falamos sobre educação, não falamos, assim, falamos muito pouco, não falamos sobre transporte, não falamos sobre direito do idoso. Assim, nós temos muito assunto e nem chegamos na capital de São Paulo e não citamos o Alckmin. Isso. Então, pode ter certeza que vai voltar. E você que nos acompanha, se tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica, manda para cá. Se tiver alguma pergunta sobre política, porque o assunto, o FIB Cidadania tem essa ideia, é difundir as opiniões ou sugestão de convidados, mande para a gente. E para você, eu reitero o nosso muito obrigado, continue com a gente e até a próxima.